Vamos lá, então, falarmos um pouquinho nessa noite acerca do Evangelho de Jesus. E, para tanto, nós vamos convidar a todos, cada um nas suas casas, cada um assim no seu espacinho, para que a gente possa. Ok, então. Obrigada, viu, Rose? A imagem tá boa, obrigada. Vamos então todos nós juntos nos fortalecermos aí nesta noite, para que nós possamos realizarmos esse trabalho junto com a espiritualidade. E para tanto, nós vamos convidar a todos que nós possamos agora mentalizarmos a figura de Jesus, mentalizarmos a figura do nosso Mestre, mentalizarmos os nossos amigos espirituais que estão tão atuantes, que estão ali conosco, lado a lado, no nosso dia a dia, para que o Evangelho, para que as lições desta noite possam ser lições de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, possam ser lições que possamos refletir acerca dos ensinamentos de Jesus e nessa sintonia com o Pai, nessa sintonia com os nossos amigos e irmãos espirituais, que possamos juntarmos essas forças, essas energias positivas do bem e que elas cheguem a cada um de nós da melhor forma possível, para que essas energias possam nos abastecermos, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso corpo físico e assim possamos trilhar o nosso caminho, o caminho do bem, o caminho da lição, do aprendizado do Evangelho de Jesus. Que a espiritualidade superior nos ampare, nos ilumine, para que as nossas palavras possam ter a força que os nossos amigos espirituais desejam. Que a luz do seu amor nos envolva hoje e sempre. Gratidão a todos que estão conosco. Estamos aí com 5, 8 minutinhos de atraso por conta que eu não domino nada de informática, aí eu peço a ajuda, mas deu tudo certo. Bom, a lição dessa noite, pensando no tema, durante algumas semanas, de repente eu abri o livro Jesus no Lar. E eis que apareceu a lição 44, a lição do essencial. E quando eu li essa lição, eu percebi o quanto ela é significativa para o momento que nós estamos vivendo. Mas mais do que para esse momento, o quanto essa lição é significativa para a vida do espírito, para cada um de nós. Porque hoje nós estamos fazendo esse bate-papo, essa pequena live que o Laços Eternos, a nossa casa Laços Eternos, nos possibilita, mas é um registro que vai ficar. Todos nós que estamos aqui hoje, que somos espíritas ou alguns que são simpatizantes, para nós que somos espíritas, faz muito sentido a lição da noite, mas nem todos nós somos espíritas. Porém, todos nós somos espíritos e espíritos imortais. Então, essa lição vem falar ao nosso coração sobre a nossa atitude, sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta. E aí sim, falando-nos a respeito disso. Certa feita, estavam os discípulos de Jesus reunidos com o Mestre e estavam conversando acerca daquilo que era essencial ao bem-estar da vida de cada um deles.
Quando, em um momento, Jesus percebeu que a conversa dissoava para outros âmbitos, porque aqueles discípulos discordavam uns das ideias do outro. E Jesus, então, tomando a palavra, faz a seguinte narrativa àqueles seus discípulos. Uma mulher de origem romana entra numa galera que eram aquelas embarcações antigas. E ela era romana de nascença e de direito. Estava acompanhada pelo seu filho, de apenas 5 anos, e por 2 escravos. E todos notaram, quando ela entra na embarcação, que ela carregava muito ouro, carregava muitas joias, muitas pedras preciosas, muitas coroas, tinha um bem inestimável. E também carregava algo com si, uma simples bolsa. E todos então passaram a admirar aquela criatura e compreenderam que ela, além da postura, ela também era uma mulher rica de posses. E passaram então todos a bajulá-la, todos a cortejá-la. Mas, empreendida a viagem que ela iria fazer de Roma até a cidade de Esmirna, no meio do caminho, essa embarcação bate nos recifes. O capitão da embarcação tenta, então, de alguma forma, consertar o dano, mas percebe que não iria conseguir e que a vida daquelas pessoas estaria em risco. O que ele faz, então? Ele pede para a tripulação descer os botes e socorre, então, aquelas pessoas, já que a vida daquelas criaturas estava em suas mãos. E então a tripulação convida aquela mulher a adentrar um dos botes. E ela, então, agarrada ao filho de 5 anos e agarrada também a uma pequena bolsa que ela trazia junto ao corpo, no qual todos que estavam ali compreenderam que ela, então, trazia ali o seu pequeno tesouro. E os botes iriam seguir viagem até a terra próxima, caso eles fossem sobreviver às tempestades e à fúria do alto mar. E junto àquelas pessoas de infortúnios que estavam ali com aquela mulher, ela então, após horas a fio, enfrentando a viagem para que pudessem, no prazo de 2 dias, chegarem a um porto seguro, ela então olha para aquelas criaturas que ali estavam com ela e fala para eles da seguinte forma: Eis aqui o meu maior tesouro, e apresenta-lhes o filho de apenas 5 anos. E ela então se desagarra daquela bolsinha que ela trazia junto ao corpo e abre aquela bolsa. E qual é a surpresa daquelas pessoas que estavam junto a ela na embarcação, quando observam que, ao desembrulhar o pacote, ali continham 2 pães e 10 figos, na qual ela compartilhou com seus companheiros de infortúnio para que não morressem de fome. E aí, então, no prazo de 2 dias, eles chegam em terra firme e em segurança e agradecem àquela mulher. E aí, quando eu li essa pequena história, ficou marcado para mim a lição que nós deveríamos tomar dessa pequena história.
Qual o sentido dessa história para nós? E nós não estamos falando apenas no momento atual. Qual o sentido dessa história para nós, para, para o nosso próprio aprendizado? Primeiramente, nós julgamos as pessoas. Grande maioria de nós julgam os nossos companheiros. Grande maioria de nós julgam os companheiros por aquilo que eles têm. Tratam as pessoas com diferença, porque são ricos, porque são importantes, porque possuem posses, porque possuem status sociais. Então, nós, de primeira instância, foi o que aconteceu com aquela mulher. Sejamos nós aquela mulher romana. Nos colocamos no lugar daquela criatura que foi julgada pelos outros, porque todos a tratavam muito bem, todos a tratavam com referências, porque afinal era alguém importante. E hoje muitas pessoas tratam os demais com certas diferenças, acreditando que o status social, acreditando que a condição, muitas vezes, do cargo que aquela pessoa ocupa a torna mais importante e melhor do que os outros. Foi o que aconteceu com aquela criatura. As pessoas a tratavam por aquilo que ela possuía e não por aquilo que ela era ou aquilo que ela deveria ser. E muitas vezes nos comportamos nós desta mesma forma, tratando e dando valores diferentes por aquilo que as pessoas têm e não por aquilo que as pessoas são. Essa é uma das primeiras lições. A lição também que nós deveríamos ter é o pré-julgamento. Quantos de nós julgamos os outros? Quantos de nós fazemos essas diferenças por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, pela ótica do nosso olhar? E aí essa lição ainda vai nos falar mais, que quando todos aqueles achavam, quando aquelas pessoas se viram em perigo, porque o que era de maior valor a todos eles naquele momento não eram os bens terrenos, era a vida. A vida é o bem maior. As pessoas que estão à nossa volta é que são a prioridade, é que deveriam ser o essencial para todos nós. E aí, mesmo assim, no momento de perigo, na iminência de perderem a vida, eles ainda acharam que aquela mulher teve tempo de pegar o seu tesouro. Ela pegou, sim, o seu tesouro, mas o seu maior tesouro era o seu filho. E era aquilo que ela julgava ser útil na viagem que eles iriam ter pela frente. E assim nós podemos fazer essa comparação com a vinda do espírito à matéria, à vida terrena. Quando nós vamos reencarnar, nós também trazemos a nossa malinha, trazemos a nossa bagagem. E a nossa malinha e a nossa bagagem são aquilo que é essencial para o espírito. São os seus bens morais, as suas conquistas e aquisições morais. Quando nós reencarnamos, nós não trazemos nada do lado de lá. Assim também, quando nós vamos nos despedirmos aqui desse planetinha, também não levamos nada para o lado de lá. Ou seja, nós, no sentido das coisas que são transitórias, entramos e saímos da mesma forma, sem nenhum bem que seja material,
que seja transitório. Mas, quando nós vamos reencarnar aqui, pelo acréscimo de misericórdia divina, nós temos os nossos pais que nos recebem. Temos o alimento do seio materno para sustentar a nossa forma física. Temos pessoas ao nosso redor que vão facilitar-nos a nossa existência no sentido material, mas apenas isso. Então vejam que aquela mulher nos deu a lição daquilo que seria útil e providencial para a viagem. E é assim que nós devemos nos comportarmos quando sabemos que estamos reencarnados num planeta que é material, num planeta que é transitório, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida do espírito. E ainda mais, para embasarmos as lições da noite, está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? E a resposta: não, porque a vida lhe foi dada como expiação ou provação. Mas, acrescenta, que depende de cada um de nós abrandarmos os nossos males e sermos felizes quanto podemos ser na terra. Então, daí, já conseguimos empreender que a espiritualidade está nos dizendo assim: olha, vocês podem sim ser felizes, mas o conceito de felicidade que nós, ainda reencarnados num planetinha tão material quanto a Terra, é muito diferente do conceito de felicidade que a espiritualidade superior tem. Tanto é que Kardec amplia ainda, tenta tirar um pouquinho mais desses amigos espirituais, e na questão 922, ele vai ainda formatar ainda uma outra questão, no sentido assim: olha, mas se a gente entende que a felicidade não é completa, a gente também entende que a felicidade é diferente para uns. Aquilo que é necessário, que pode me tornar feliz, para o outro pode ser uma desgraça. Mas então, assim, há alguma medida de felicidade há uma medida para todos os homens? E a espiritualidade responde sim. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com base nessas duas questões, nós nos perguntamos: o que é que está acontecendo no momento em que nós só vemos muitas pessoas criticarem o momento, muitas pessoas se desarvorarem por aí afora por conta dessa pandemia? Quando nós tiramos aqui a lição do essencial, e Jesus vai falar nessa lição que para que nós possamos entender que a felicidade entender o que é a felicidade, para que nos momentos de dificuldades ou ao perdê-la, não se torne essa felicidade em fantasmas de lamentações. O que Jesus quis colocar nessa história para seus discípulos? Já que existia uma contenda
no diálogo daqueles espíritos, daqueles discípulos, daquilo que era necessário ao bem-estar. Mas a qual bem-estar eles estavam mencionando? Ao bem-estar físico? Ao bem-estar espiritual? É muito relativo. Mas nós podemos compreender que o Cristo falava para espíritos, que o Cristo compreendia que ele não estava falando ali de coisas materiais. Então já deixou a dica para eles. Olha, se vocês colocarem a felicidade de vocês nas coisas materiais, coisas que são passageiras, coisas que são muitas vezes supérfluo, e quando vocês perdê-las, vão se tornar infelizes. E é isso o que acontece muitas vezes com muitos companheirinhos nossos. Quando nós observamos que as pessoas se comportam e colocam o seu bem-estar e conseguem ainda canalizar a felicidade nas posses materiais. Ou seja, nós nos comportamos como apenas seres terrenos que queremos ter, que queremos conquistar, ao invés de sermos. E o quanto essa lição aqui do essencial, o quanto essa lição do livro Jesus no Lar tende a nos falar, mas a nos falar no sentido também de fazer com que nós possamos refletirmos sobre tudo isso. Nós sabemos que as leis divinas estão inscritas na nossa consciência e que elas, na medida do nosso progresso, vão se desenvolvendo em todos os seus sentidos. Nós sabemos que vivemos numa sociedade que nos convida a ter. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas canalizam a sua felicidade num bom emprego, numa boa casa, no dinheiro. Só que quando vêm as adversidades que nos convidam a mudar, a refletir a nossa postura e a nossa conduta, o que acontece com aquela criaturinha? Simplesmente nós nos deixamos cair. Quando muitas vezes as doenças batem à nossa porta, e as doenças nós sabemos que são as correções para o nosso espírito. Para o nosso espírito que está adoecido. Nós perdemos a fé. E muitas vezes, num momento como esse que nós estamos vivendo, o tempo faz todo o sentido. Principalmente porque nós temos a ideia de tempo muito diferentes. Com relação à história dessa mulher, o que ela pensou? Eu vou levar o essencial e o útil, porque eu não sei o tempo que demandará essa viagem, o tempo que demandará essa peregrinação. Então ela se armou daquilo que era útil, daquilo que poderia alimentá-la, mas não só alimentar o corpo físico, mas também alimentar o espírito. E aí, quando nós olhamos para isso, nós precisamos compreender quais experiências coletivas que nós estamos passando no atual momento. E nós não podemos mais sairmos dessas experiências coletivas da mesma forma que nós adentramos há 4, 5, 6 meses atrás. Tudo isso quer nos dizer algo ou alguma coisa, e nós precisamos refletirmos. Quando nós mencionamos o tempo,
Nós estamos falando do tempo para o espírito. Nós não estamos falando do tempo contínuo, daquele tempo cronológico, daquele tempo quantitativo, daquele tempo que nos falava a mitologia grega, através do deus Cronos, que era um pai, era tido como um pai que devorava os seus filhos. E assim muitas vezes observamos nós nesse tempo atual, onde as pessoas vivem de forma frenética, de forma desenfreada, compreendendo muitas vezes que o tempo é dinheiro, que o tempo não pode ser desperdiçado com coisas que alimentam o espírito. Mas também nós podemos entender que existe o tempo qualitativo, que é esse tempo que está nos chamando a atenção no momento. O tempo de Deus, o tempo Kairos, assim como tem lá o livro do padre Marcelo Rossi, o tempo de Deus, que era um jovem veloz, né, segundo a mitologia, que ele possuía, esse jovem, uma franja. Ele andava nu e possuía uma franja apenas na frente da sua cabeça. Ou seja, a nos dizer que, quando aquele tempo passasse, nós deveríamos agarrá-lo. E uma vez passado o tempo passou. E se nós não agarrarmos o tempo, nenhum sentido fará para nós. Então, nós precisamos perceber hoje a qualidade do momento que nós estamos passando. O que é que nós estamos fazendo com esse tempo? Vemos aí, observamos aí muitos irmãos reclamando do tempo, reclamando que esse ano de 2020 foi perdido, que esse ano de 2020 não rendeu nenhum frutos, não rendeu nenhum tipo de trabalho. Muitas pessoas nos falam às vezes que gostariam de riscar o ano de 2020 da sua agenda. Mas espera um pouquinho. Vamos aproveitar, irmãos, esse tempo. Vamos aproveitar esse tempo que nos proporcionou vivermos de forma mais próxima com os nossos familiares, com os nossos amigos, observando aqueles que estão ali conosco, observando que as coisas transitórias passaram e que, se nós não aproveitarmos esse tempo da melhor forma, ele também vai passar. Assim como diz André Luiz, quantos séculos para resgatar um instante? E o tempo é o definidor das nossas vidas. Porque se nós não aproveitarmos o tempo da melhor forma possível, nós podemos ou estarmos em ascensão ou estarmos em quedas. Então vejam a importância do tempo para cada um de nós, assim como diz lá a lição do Evangelho de Jesus, a nos dizer que o tempo precisa ser aproveitado, mas o tempo para o espírito. Vamos aproveitar esse tempo para olharmos para nós. Vamos aproveitarmos esse tempo para percebermos as nossas fragilidades, para percebermos a importância do aprendizado dessas lições. Como tudo isso vai mudar o meu roteiro, vai mudar o meu coração. Nós, numa das lições, numa conversa, Chico Xavier com um amigo, com o Naldinho, que era o marido da nossa Ima de Castro, Meimei, certa feita, observando o Chico Xavier, ele falou assim para o Chico. Ele observava que Chico estava ali, calçado, um sapatinho de couro simples, batido. E aí ele, observando, falava assim: Mas Chico, você não pode usar sapato sem meia. E ele chamava o Chico de doçura,
que era um açúcar da época, de gostosura, perdão, que era uma marca de açúcar da época, porque o Chico Xavier era muito doce, era muito humilde. E o Chico falava assim: é mesmo, né, Naldinho? É, não reparei, não. É, não posso, porque isso dá um chulé, não é verdade? É verdade. E aí o Naldinho vai então para sua cidade e na próxima viagem, quando ele retorna, porque ele gostava muito de se hospedar na casa do Chico, ele traz 3 pares de meia para o Chico. E o Chico fica muito feliz e fala para o Naldinho assim: olha, esses são os 3 únicos pares de meia e o primeiro presente que eu recebo na vida. Então a gente percebe, olha a lição essencial daquilo que bastava aquele homem. E hoje, muitas vezes, nós nos preocupamos diante dessa situação que nós não podemos sair, que nós não podemos ir a um shopping, que nós não podemos ir a um cinema, que muitos não podem ir para as baladas, que muitos não podem comprar, porque a gente precisa comprar muito para suprir as nossas necessidades, entre aspas, senão nós não estamos felizes. Então vejam o que o momento nos convida a refletirmos. Hoje nós estamos preocupados se vai haver empregos, se vai haver empresas, se eu vou conseguir trocar de carro, se eu vou conseguir aproveitar a Black Friday. Então vejam que nós damos muita importância para coisas transitórias. E hoje o convite é para que nós possamos interiorizarmos essas lições e sairmos melhores do que adentramos. Hoje observamos os desencarnes de muitos companheiros, porque uma hora ou outra nós iremos retornar à pátria espiritual. Então, meus amigos, a lição está certa. Agora nós precisamos compreender se nós estamos entendendo o sentido de tudo isso na nossa vida. Nós estamos muito inquietos com tudo o que vai acontecer. E assim como está lá no livro dos Espíritos, quando faz o convite para que nós possamos passar pela nossa consciência todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as noites, para vermos se estamos agindo corretamente. E aí a espiritualidade vai nos dizer que eles tentam tirar da nossa cabeça essa ideia de que o futuro pertence a Deus. Não. O futuro pertence a cada um de nós, pertence aos passos que nós vamos dar, porque o nosso futuro é hoje. O nosso hoje, amanhã, será passado. Hoje é o momento. Hoje é o momento de compreendermos que precisamos estarmos à frente de todas essas lições, de percebermos aquilo que verdadeiramente é essencial para as nossas vidas. Jesus sabe das nossas necessidades, então não nos preocupemos. Jesus sabe que precisamos vivermos em sociedade, que precisamos estabelecermos a lei de justiça, de amor e caridade, convivendo uns com os outros, que precisamos cooperarmos com o progresso, que precisamos de coisas materiais para nos conduzirmos na existência terrena. Então não vamos nos abalarmos com relação a isso, mas vamos entender qual que é a lição essencial para todos nós, que o que verdadeiramente importa é o espírito.
É a lição que vai fazer a diferença para o nosso coração. É aquilo que vai nos dizer a alma. Porque se nós estamos hoje preocupados com o dinheiro, com a falta do dinheiro, vamos dizer a verdade, nessa situação estamos todos nós. Todos nós estamos nessa situação. Mas quais os valores que devem brilhar no nosso coração? Qual a lição que deve prevalecer para cada um de nós? Que deve fortalecer-nos o nosso campo mental? Qual a lição que nós vamos tirar? Então, vamos nos preocuparmos com o espírito. Aqueles que estão partindo é porque é chegado o momento de retornar ao mundo espiritual. E nos alegremos por todas as dificuldades, por todas as provações, porque elas nos tornarão pessoas, criaturas mais fortes e melhores. E fica ainda mais uma lição para cada um de nós. Quando nós vamos nos recordarmos de todos os momentos difíceis, de todas as lágrimas que derramamos, e hoje nós olhamos para nós e vemos que estamos muito melhores do que ontem, do que aquilo que nos feriu, que nos machucou ontem, hoje toma um outro sentido para cada um de nós. E assim como está lá, uma lição muito simples do livro Renúncia, que é a lição do catre, quando o padre Damiano está ali, tísico, nos seus momentos finais, e ele então dá a lição preciosa quando ele descalço, no frio do inverno da Espanha, auxilia aquela que aprendera com ele as lições do Evangelho, um anjo tutelar fala para ele: Padre, cadê as suas meias? E ele então fala: Não se preocupe, minha filha, elas estão guardadas ali na malinha e caso eu precise, eu pego. Porque ele sabia que o essencial era o que ele estava fazendo ali no momento, lendo a Bíblia, alimentando o seu espírito daquilo que verdadeiramente é o importante. Então, nós convidamos a todos que possam alimentar o seu espírito do Evangelho de Jesus, para que a nossa bagagem, para que a nossa essência, para que o nosso alimento espiritual estejam sempre sobrecarregados de energias positivas, de energias do bem, que vão nos alimentar, que vão nos preparar, quer seja para os momentos difíceis, quer seja para os momentos de tranquilidade que cada um de nós atravessa. É isso que precisa ser o mais importante para cada um de nós. Esses momentos, essas lições de convivência mais próxima uns com os outros, de compreendermos que aquilo que alimenta a nossa alma é aquilo que nós vamos levar, é aquilo que vai nos tornar fortes, pessoas melhores, espíritos plenos da nossa consciência de que hoje estamos aqui reencarnados, vivendo uma experiência terrena, mas uma experiência que uma hora ou outra vai ter fim, vai passar, e de que a nossa verdadeira existência é a existência espiritual e que os verdadeiros laços que vão nos unir são os laços do coração, os laços do sentimento, os laços da afetividade. Portanto, meus irmãos, aqui é treino e do lado de lá é que nós vamos realmente colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Mas não nos esquecemos, vamos voltarmos muitas vezes. Então precisamos colocar em prática o que foi aprendido lá, colocarmos em prática aqui. E assim
vivermos de forma melhor, mais plena, mais sábia, comprometidos no coração uns com os outros. Então, essa lição está contida na lição 44, a lição do essencial do livro Jesus no Lar. Vale a pena ler, vale a pena refletirmos acerca desses ensinamentos, para que nós possamos depositar a nossa vida, a nossa felicidade nas coisas que são essenciais para o espírito. Muito boa noite a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês, que possamos nos encontrarmos outras vezes e estarmos juntinhos novamente, em sentimento, em pensamento e em coração. Um beijo.